Olá, estamos entrando no ar com talentos e negócios e muitas informações e dicas importantes para sua carreira e vida profissional. Veja só. Como anda o seu inglês? Se você ainda não domina a língua inglesa, fique sabendo que ela não é mais um diferencial no mercado de trabalho, mas sim uma obrigação. Nós vamos saber tudo sobre a importância do inglês no mercado de trabalho, hoje com a diretora da Favene Idiomas, Raquel Veloso. E como a saúde tem que estar em primeiro lugar, vamos ver só a dica de hoje do quadro Em Dia com a Saúde. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre retenção líquida. Temos também essa super dica do quadro Rumo ao Sucesso. Vamos falar para vocês hoje sobre o que está acontecendo e o momento que vivemos de uma economia recessiva e que falamos muito em crise. É inspiração, é motivação, é informação para a sua carreira e vida profissional. Você está assistindo Talentos e Negócios que está começando. Muito bem, hoje nós vamos falar da importância da língua inglesa para o mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Talentos e Negócios a diretora da Favene Idiomas, Raquel Veloso. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Fernanda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Raquel, hoje em dia o inglês no mercado de trabalho ele não é mais um diferencial, ele já é uma peça-chave, é fundamental o inglês hoje para você ingressar, para você conseguir uma boa colocação no mercado. Exatamente, Fernanda. Na verdade, antigamente a gente falava que o inglês era o diferencial. Hoje em dia, acabou. O inglês é, assim, primordial. Hoje é muito necessário que as pessoas falem o inglês e já é necessário também que as pessoas falem mais um idioma além do inglês e da nossa própria língua materna. Então, assim, o inglês hoje, para quem quer deslanchar no mercado de trabalho, é essencial. Essencial. Ele não é mais, então, um diferencial no mercado, né? Não. Muito bem. Agora, olha só, engraçado. No passado, a gente tinha aquela ideia, né, de que quanto mais jovem a criança aprendesse inglês, começasse a falar inglês, seria melhor para ela no futuro. Ela seria mais fluente, ela teria uma fixação melhor. E, ultimamente, a gente vê essa ideia caindo por terra. Por quê, Raquel? Então, o que acontece? É até engraçado porque muita gente me procura para saber, eu tenho um filho, que horas, quando eu coloco ele, qual o melhor momento para colocá-lo para estudar inglês? Claro, tendo oportunidade, é sempre bom a gente estar estudando desde cedo. Só que não existe mais, de acordo com os estudos, desde a década de 70, a gente foi percebendo isso. Não existe mais aquilo de que, meu filho tem que começar a estudar inglês bem cedo para aprender, senão depois de adulto não vai mais aprender. Não, não é assim. Na verdade, a gente descobriu, porque existem duas ciências diferentes, Fernanda. Existe a pedagogia, que é a ciência que ensina a criança, e a andragogia, que é a ciência que ensina o adulto, que se preocupa com o ensino-aprendizagem do adulto. E isso a gente viu que quando a gente está falando de uma segunda língua, de um segundo idioma que não é a sua língua mãe, o adulto, o que vai mover a aprendizagem ou não, vai ser a motivação. Então, ou seja, o empenho da própria pessoa. Então, é isso aí, é a motivação que vai mostrar o tanto que o aluno vai aprender. E esse aluno adulto, ele é muito mais motivado, porque a criança entra ali, ele começa como uma função, uma brincadeira, o aprendizado, né? E o aluno já sabe a necessidade, que ele precisa aprender. Isso, o adulto ele já tem essa maturidade, essa consciência. Isso mesmo, o adulto entra ali sabendo o foco dele. Qual é meu foco? Ou eu aprendo inglês, ou eu perco um trabalho, ou eu aprendo inglês, eu perco uma viagem para o exterior. Então, isso é que vai movê-lo a se empenhar e estudar. E aí, ele pode chegar a ser fluente no idioma, da mesma forma de uma criança. E em muito menos tempo que uma criança. Isso que eu queria saber, Raquel. Quanto tempo leva, em média, para um adulto conseguir falar inglês? Então, tudo depende da necessidade dele. Então, às vezes o aluno pergunta pra gente, eu preciso viajar, quanto tempo eu preciso de estudar inglês? A língua é algo que está sempre em transformação. Eu brinco com os meus alunos que quem começa a estudar uma língua não deve parar nunca. Mas, em média, 2, 3 anos, se o aluno se empenhar, claro, não existe receita mágica, mas se o aluno se empenhar, em 2, 3 anos, ele já está falando inglês.
Então ele já consegue se comunicar, ele já consegue passar pelas situações que a gente sempre procura. Ah, vou viajar, vou fazer compras, vou para um restaurante, vou pedir informação. Então, assim, 2, 3 anos é o bastante para o adulto estar preparado para essas situações. Tem também aquela questão que às vezes a pessoa ela quer aprender a falar inglês, mas não quer o foco na escrita. Já tem outras que são o contrário, a pessoa quer aprender a escrever e ler inglês. Isso. O que a gente acredita? Isso, assim, são anos e anos de estudo. As maiores universidades do mundo estudam isso e a gente sabe que quando a gente vai ensinar um idioma, é necessário que a gente ensine as 4 habilidades. Quais são essas 4 habilidades? Fala, compreensão auditiva, escrita e leitura. Não tem como a gente tirar uma habilidade da outra. Só que o que acontece? Existem técnicas que a gente pode ensinar para o aluno. Então, por exemplo, quando se fala em inglês instrumental, a gente consegue ensinar técnicas de leitura usando a língua materna, usando o próprio português, por exemplo. A gente ensina para o aluno ler em inglês, responder questões sobre textos em inglês, porém, vindo da sua própria língua materna, do conhecimento que ele tem da língua materna. Muito bem, Raquel. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Raquel vai continuar falando para a gente sobre as modalidades de inglês, né? Hoje em dia, os cursos específicos para cada situação, não é isso, Raquel? Isso mesmo. Mas daqui a pouquinho, a gente volta já e você não saia daí.